Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa. Hoje eu quero falar com vocês sobre educação financeira e investimentos de qualidade. E a minha convidada é a Emily Mendonça, que é especialista em mercado de capitais, é sócia da AVG Capital, e vamos tratar da parte educacional, que é uma demanda que eu vejo extremamente importante ainda no nosso país, principalmente pelas situações que vêm ocorrendo recentemente, né? Jogos de azar, essa busca incessante e rápida, né, pelo enriquecimento, e é algo que não acontece da noite para o dia. Tanto é que o grande investidor mundial, né, que é o Warren Buffett, ele só conseguiu o patrimônio relevante depois dos 50 anos. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, para estruturar, e aí sim as coisas realmente forem acontecendo. Emily, seja muito bem-vinda. Mas antes, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória no mercado de capitais, né, nessa parte financeira propriamente dito. Obrigada, Andréa, pelo convite, né? É muito importante, eu acho, que é essa parte de educação financeira, porque como você mesmo disse, né? Hoje em dia a gente está num mundo que é muito rápido, as pessoas querem as coisas para ontem, né? E no mundo do investimentos não é assim. Bom, para falar um pouquinho do meu histórico, eu comecei no Itaú, né? Como estagiária, então eu já comecei direto no mercado financeiro, era um sonho meu desde pequena, desde o ensino médio. Então, eu fui crescendo dali. Fiz a CPA 20, né, que é um dos certificados que você precisa ter para trabalhar no mercado financeiro. Depois passei pelo Safra, pela XP, agora eu estou no BTG. E realmente tenho as certificações necessárias para isso. Tenho a Ancor, né, que ela é necessária para trabalhar também como agente autônomo. Eu acho que é muito importante essas questões de certificação também, porque traz um peso, né, traz um conhecimento para as pessoas que é necessário. Como você falou mesmo, né? Hoje muitas pessoas indicam jogos de azar, né? Muitas pessoas ou indicam produtos que não tem nada a ver com o perfil da pessoa ou com a pessoa, só falam o que foi bom para elas. Então eu acho que é necessário realmente ter esse conhecimento para falar para as pessoas sobre a educação financeira. E eu tenho 28 anos, né? Acabei de fazer, fiz semana passada, mas já tenho esse histórico aí de grandes bancos por trás. E eu me encanto com essa parte de educação, porque eu acho que o Brasil é muito carente disso, né? É muito difícil as pessoas quererem entender sobre alguns conteúdos, ou realmente sobre os investimentos, que é um conteúdo muito extenso. Existe uma prateleira muito grande de investimentos, e as pessoas não se aprofundam e às vezes acabam caindo no investimento que não faz sentido naquele momento ou que não faz sentido para o perfil dela mesmo, né? Tem alguma aversão a risco e ela não tem esse conhecimento. Primeiramente, parabéns aí, nós estamos gravando em julho, então parabéns aí, felicidades aí nesse novo ciclo que está se iniciando. Emily, é muito importante isso que você falou, né? É perfil de risco, né? Você se conhecer, né? Esse autoconhecimento. O autoconhecimento traz a autorresponsabilidade, né? Então você não se influencia tão fácil pelas coisas, porque você se conhece e você sabe que aquilo não vai fazer sentido dentro não só da diversificação, porque não é diversificar por diversificar, né? Não é ter investimento por ter investimento. É ter um objetivo e traçar uma estratégia para alcançar esse objetivo. Mas antes, você contou sua trajetória profissional, mas o que te motivou de fato a focar na educação financeira e, né, o que você vê de demanda, né, você que é agente autônomo, mas também passou por grandes bancos, em relação aos investidores?
Eu acho que a educação financeira é algo necessário no Brasil porque não temos isso na escola. Então, quando você sai do ensino médio, você sai sem saber como que você vai gerenciar o seu dinheiro. Então, isso é muito importante você saber, conhecer, porque assim você consegue não cair, por exemplo, em dívidas, não cair em coisas desnecessárias, você sabe balancear o que é melhor para você. Será que é melhor eu fazer, por exemplo, fazer um sonho, ter um sonho, conseguir conquistar aquele sonho ou ter um imediatismo agora, comprar roupas, por exemplo. Então, eu acho que isso é muito importante porque a pessoa vai balanceando, ela vai tendo escolhas inteligentes, né? Então, isso é muito importante também por conta dos produtos. Como eu falei, existe uma infinidade de produtos dentro do mercado financeiro e, às vezes, hoje a gente é bombardeado por pessoas falando assim, esse fundo imobiliário é o melhor para o momento, ou essa ação é a melhor para ganhar dividendos, esse fundo está rendendo tanto, mas a pessoa tem que conhecer por trás desse fundo, o que é esse fundo, o que é essa ação, qual que é a empresa, é para o meu perfil de risco, né? Então, essa parte de educação, ela é importante para as pessoas conhecerem o mercado e também se conhecerem, para também tentarem alcançar os seus objetivos o quanto antes. A gente sabe que não é do dia para a noite, como você falou mesmo, né? O Buffett conseguiu a riqueza aos 50 anos, ele estudou muito, teve muitas pessoas por trás, né, para conseguir angariar essa riqueza, e as pessoas têm que entender que é isso, não é do dia para a noite, só se você ganha na Mega Sena, né, vamos dizer assim. E você precisa gerenciar isso também, porque às vezes você ganha um prêmio e acaba gastando tudo, e depois, como que vai ficar, né? Então, a educação financeira é importante por conta disso. Você falou algo importantíssimo, né? Se você não tem essa educação financeira, não adianta o tanto que você ganha em termos financeiros, ou seja, em termos de salário, quanto também se você ganhar algum prêmio, né? Tá aí, né, os grandes reality shows, sim, né? E quantos conseguiram manter essa riqueza e quantos perderam em 1, 2, 3 anos, né? Ou seja, sem você se educar, você não consegue, porque você não tem essa expertise em relação ao dinheiro. Porque tem aquele velho ditado, né, Emily? O dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Então, sim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E ela é essencial às pessoas, né? É justamente para você, como você comentou, saber o valor do dinheiro, você sabe o valor daquela dívida, se aquela dívida realmente é necessária naquele momento, se aquilo que você está querendo adquirir agora não é interessante você postergar um pouco e realmente não ficar nessa corrida dos ratos. Exato. Né? Trabalha, paga boleto, ganha dinheiro, paga boleto, volta, entendeu? Então é importante você estar observando essas questões e também eliminando uma série de crenças que incutiram na nossa mente, né, ao longo aí de geração em geração no nosso país. Mas para os iniciantes, aqueles que já conhecem um pouco de investimento, mas ainda não têm essa expertise toda, ou aqueles que querem iniciar nesse caminho tão viciante, eu diria, que é você investir e você ver ali os frutos, né, dos juros compostos. Quais são os primeiros passos na sua concepção a respeito? Eu acho que primeiro ele precisa gerenciar a vida financeira dele, né, como um todo. Então, entender o que ele ganha, o quanto ele gasta e o quanto ele vai conseguir guardar. Isso eu acho que é o principal. Caso ele não consiga fazer isso, existe uma técnica que é a técnica do 50, 30, 20, que é você gastar 50% do que você ganha para pagar as suas contas, 30% do que você ganha para você
fazer o que você gosta, né? Gastar com o que você realmente quer naquele momento, né? Não tudo, mas 30%, e 20% você tirar realmente para os investimentos. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que é necessário uma reserva de emergência. Muitas pessoas me falam assim, ai, mas eu não quero ter uma reserva de emergência porque rende pouco. Aí eu falo, gente, mas se você, por exemplo, tiver uma emergência e o seu dinheiro está na bolsa, o momento está horrível para você resgatar, né? Desaplicar esse dinheiro, você desaplica e você perde grande parte do que você tinha aplicado. Faz sentido? Não faz. Então as pessoas têm que entender que é necessário uma reserva de emergência. E quando você usa essa reserva, você precisa recompor. Porque muita gente, quando usa a reserva de emergência, fala assim, não vou recompor, vou continuar com os outros investimentos, não vou fazer mais a reserva. E não, tá errado. Precisa recompor, porque caso tenha uma outra emergência, você vai ter aquele dinheiro ali rápido e rendendo o CDI, né, tranquilo, sem muitos riscos. Eu falo que realmente não existe investimento sem risco, mas existem aqueles investimentos que têm riscos menores e que fazem sentido para você ter essa reserva de emergência. Exatamente. A reserva de emergência é tão primordial que nós passamos aí há 4 anos atrás por uma pandemia, que é algo que completamente inimaginável, e como ela fez falta, porque tudo parou. E aí, o que você faz? Como é que as coisas acontecem? Como é que você paga as contas? Porque os boletos não param de chegar. E aí a reserva de emergência está aí para isso. Né, que não há um consenso. Alguns falam de 6 meses a 1 ano das suas despesas, mas o importante é você ter essa consciência e formar ela, porque a gente nunca sabe o que realmente vai acontecer amanhã, qual que é uma urgência, qual que é uma emergência. Então é importantíssimo você ter essa reserva. E eu falo que é não só reserva de emergência, mas de oportunidade também. Se você já é um grande investidor, você já é um investidor, se você quer se tornar um grande, a reserva de oportunidade aí, ou caixa, como eles colocam, é importante para você estar ali aproveitando, enquanto uns estão desesperados, outros estão aproveitando. Ou seja, enquanto uns vendem lenço, outros choram. Então, por isso que é importante você estar ali preparado, né, ou minimamente mitigado esse risco. Sim. Emily, quais critérios são importantes na hora de você escolher um investimento no mercado brasileiro, né? Claro que nós temos aí oportunidades mundiais, né? Foi-se aberto essa possibilidade, né, de você investir também no exterior, mas vamos concentrar primeiro naqueles que querem entender um pouquinho. Como você falou, não existe investimento sem risco, né? Até a renda fixa ela não é fixa, ou seja, ela tem ali as variações, né? Principalmente uma coisa chamada marcação a mercado, né, nos títulos de renda fixa, mas o que você colocaria ali de pontuando a respeito de você escolher os investimentos para compor a tua carteira e aí montar uma estratégia a respeito, né? Sim. Primeiramente, imprescindível você conhecer o seu perfil de risco. Muitas vezes os clientes, eles perguntam para os assessores, né? E o que eu respondo nas perguntas de perfil de risco? E eu falo, não, responde você, né? Com o seu realmente, com as suas respostas, né? Com o seu perfil. Porque não adianta eu falar assim, responde essa pergunta de tal jeito. Não, é o seu perfil de risco. Não é o meu, né? Então, se conhecer, saber o que realmente você aguenta de risco, isso é o principal. Depois, eu acho que é conhecer realmente os produtos. Dentro do mercado brasileiro, né, de investimentos, a gente tem N produtos, principalmente agora alguns produtos internacionais, como os BDRs, né? Não tem só lá fora, a gente também tem aqui dentro. Então, conheça primeiro os produtos e saiba qual é o risco desse produto. Normalmente, quando você está vendo algum produto na sua corretora ou até mesmo nos sites, né, de investimentos, do lado tem o risco dele. Se é um risco moderado, se é um risco conservador, se é um risco agressivo. Então, eu acho que também é importante se atentar a isso. Normalmente,
como você falou, né, a renda fixa é para um perfil mais conservador, moderado, mas agora a gente tem a marcação ao mercado, e muitos clientes, eles falam assim, mas a minha renda fixa está variando, e agora? E aí você tem que explicar, né, que existe essa marcação ao mercado, caso o cliente queira vender o título naquele dia. Então, buscar conhecimentos sempre para além do que está escrito lá, eu acho que é imprescindível também. E renda variável, aqueles que já têm um perfil um pouquinho mais agressivo, né? Mas não tanto, né? Porque você pode ser moderado e também estar um pouquinho na renda variável, um pouquinho na renda fixa. Como é que você conduz esse tipo de perfil? Eu acho que em renda variável é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, com risco, porque a pessoa sabe que tem esse risco, que tem essa oscilação, mas também é importante sempre explicar o produto por trás, porque, por exemplo, em alguns fundos imobiliários de infraestruturas, tem debêntures dentro dele, então a oscilação dele é devido a uma debênture que está dentro daquele fundo. Uma ação também, uma ação está muito volátil por conta do balanço da empresa. Então, o cliente tem que entender o que acontece por trás daquele investimento, né? Não é somente fazer a aplicação e esperar realmente os dividendos caírem na conta. É entender se realmente faz sentido naquele momento, se tem uma projeção de crescimento, qual que é o relatório que sai, né, mensalmente, semestralmente, sobre aquele fundo imobiliário, sobre aquela ação. Então, eu acho que assim, o mercado de renda variável é um mercado que precisa mais de paciência, claro, um pouco de inteligência emocional e mais conhecimento, porque querendo ou não, você não precisa ficar tradando, né, todos os dias ou toda semana, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento para entender se naquele cenário faz sentido aquela ação, se faz sentido para o seu perfil realmente também, e se tem um crescimento projetado para o futuro. Até recentemente, né, lembrando sempre que nós estamos gravando em julho, mas recentemente aí teve aquela pontinha novamente, né, aquele ponto que sempre volta e meia acontece, que é em relação aí aos rendimentos, à tributação. Então aquilo fez um alvoroço tremendo no mercado, aí movimentando bastante os fundos imobiliários. No final, né, conseguimos ainda mais um respiro em relação à isenção do imposto de renda em relação aos rendimentos, mas as cotas caíram bastante e agora elas retomaram porque as pessoas acabam sendo precipitadas, né, impulsivas, e só por um leve boato, uma leve possibilidade, aí acabam perdendo dinheiro porque ficam fazendo essa variação, né? Não, agora eu vou tirar porque esse produto já não presta mais, aconteceu isso, e nem sabe se realmente, de fato, aquilo vai se concretizar ou não. Então, por isso é muito importante estar atento ao que está acontecendo, mas ter aquela cautela, porque não fazer nada também é fazer muito, né, no mercado. Exato. E eu acho que essa questão de imediatismo, como você bem posicionou, é uma questão que está muito enraizada hoje em dia, né? Qualquer coisa que sai no noticiário ou sai realmente em outras mídias, as pessoas se desesperam, vão lá, tiram, e não... Procura mais informação, né? Entende se aquela fonte realmente é uma fonte confiável, porque muitas vezes não ou é só uma notícia, né? Como você mesmo posicionou, essa questão que estava tendo no mês passado sobre os fundos imobiliários, era uma questão que eles estavam pensando em fazer, né? Não era algo certo. E aí as pessoas já pegam e tiram, esse imediatismo acaba realmente fazendo com que as pessoas percam dinheiro. Exatamente. Agora, a diversificação, porque existe uma diferença, né, Emily? Você que está há bastante tempo no mercado, sabe que há uma diferença entre diversificar e pulverizar os investimentos, né? Qual que é a importância da diversificação e essa diferenciação aí para o pessoal entender um pouco a respeito?
A diversificação ela é importante porque muitas vezes em alguns produtos você pode naquele momento estar perdendo, mas em outros você está ganhando. Então quando você vai fazer a média, você realmente ou está zerado, né? Ou você está ganhando um pouco no que você realmente poderia estar perdendo. Então esse é o poder da diversificação, né? Enquanto você está ganhando bastante em um produto, o outro pode não estar indo tão bem, mas quando você junta tudo, né, na sua carteira, ela te dá um rendimento melhor do que estar concentrado em um produto só. Por exemplo, vamos falar do começo do ano, né? Se a gente tivesse tido essa conversa no final do ano passado, a gente teria falado assim, em 2024 vai ser o ano da renda variável, o ano dos multimercados, porque a Selic vai cair, então vai ser um ano muito propício para isso. E não foi o que aconteceu, né? No primeiro semestre, os multimercados sofreram demais, a renda variável bolsa, mesmo voltando agora, né, tendo a 12ª consecutiva de alta, ainda no ano está negativa. Então, ter um portfólio realmente diversificado vai fazer com que você tenha rendimentos melhores do que em um só. Exatamente, né? Ou seja, você vai aproveitando o melhor dos mundos, porque um pode estar em alta, outro pode estar um pouco mais em baixa. Como eu falei, né? Hoje é muito imediatista, então alguma notícia que acaba sendo comentada no mercado influencia bastante, né? A decisão das pessoas que não conhecem de fato aquele produto, né? Ou estão em busca aí, né, daquele 1%, o famoso 1%, né, no mercado, e acabam tendo prejuízos maiores por não estar paciente a respeito e disciplinado em relação aos seus investimentos. Então é importante a diversificação. Mas a diferenciação de pulverizar, como que é a sua visão a respeito dessa também possibilidade de pulverização? Ou seja, as pessoas começam a diversificar e diversificam até demais. Sim, eu acho que a questão a diferença, né, entre diversificação e pulverização, a diversificação é a classe dos ativos. Então, por exemplo, dentro do perfil moderado ou do perfil agressivo, você vai ter uma porcentagem de renda fixa, uma porcentagem de multimercado, uma porcentagem de renda variável, uma porcentagem de internacional. Agora, quando você fala de pulverizar, você está falando que dentro dessa classe de ativos, você pode ter diversos produtos, mas será que isso compensa? Será que isso faz sentido, né? Então, eu acho que, por exemplo, na parte de fundos, você precisa realmente conhecer a gestão do fundo, conhecer como que é a volatilidade dele, né? Porque é muito importante isso, principalmente nos fundos multimercados e os fundos de renda variável, porque eles têm uma demora maior no prazo de cotização, no prazo de resgate. Então, você não tem aquela agilidade, por exemplo, se você teria em uma ação que tem um resgate em D2 e uma aplicação também em D2, né? Então, você precisa realmente conhecer por trás desse fundo para você ver se a pulverização dentro da classe do ativo faz sentido. Exatamente, eu diria mais. Eu digo que pulverizar é você ter tantos ativos da carteira que você não consegue acompanhar. Sim. Você não consegue entender o que está ali. Então você acaba perdendo um pouco o controle. E você diversificar de fato é você ter o controle, é você ter, por exemplo, 8 fundos imobiliários, 2 ou de 8 a 14, 2 FIINFRAs, ou se você quiser ter um FIAGRO também, você ter ações, você ter um pedaço na reserva de emergência ou em outros ali ativos de renda fixa, ou seja, mas que você consiga acompanhar. É importante você ter esse acompanhamento do mercado. Porque se você pulverizar, você já não tem mais, é tanto ativo ali dentro que você não consegue mais nem saber o que você tem ali dentro da sua carteira e você corre um sério risco a respeito. Porque se você não acompanha, de fato, algum produto pode perder sentido, pode perder os fundamentos. E aí você pode estar amarrado e não querer se desamarrar porque já está com um prejuízo muito grande, não está entendendo realmente o que está acontecendo, ou tem aqueles vieses das finanças comportamentais, né? Você fica ali ancorado, né, naquele fundo, ou naquela ação, ou naquele fundo multimercado, ou fundo de renda variável, e não entende realmente
que você pode estar ali tomando um grande prejuízo e você poderia estar aportando em outra classe de ativo ou mesmo dentro da própria classe e com isso ali você ter resultados positivos. Então eu diferencio dessa forma. Não sei você, se você concorda, Emily. Eu acho que, para além da ancoragem, né, muitos investidores eles têm apego a ação, apego a fundo imobiliário. É o ticker, né? Exato, e às vezes aquela ação ou aquele fundo imobiliário não está te entregando uma rentabilidade tão boa ou nem está te entregando dividendo. Por que você quer aquilo dentro da sua carteira, né? Faz sentido? Não faz. Então vá procurar outros investimentos que façam sentido e que tenham uma rentabilidade realmente melhor, né? É aquela questão de você ter bons ativos dentro da sua carteira, né? Não precisa ter muitos, mas realmente você precisa ter bons. Exatamente. É aquela máxima, né, Emily? Risco versus retorno. Exato. Aquilo realmente vale aquele risco que você está tomando? Não vale. Às vezes não vale. Então, é importante você estar atento a esse quesito também. Emily, até antes da gente iniciar a gravação do podcast, estávamos falando justamente sobre isso, né? Que eu falo que a cada mês é uma surpresa totalmente inesperada, né? O mercado financeiro, em especial no Brasil, ele é de grandes emoções, né? Porque cada situação é grandiosa e realmente balança e mexe com o mercado. Mas, com toda a sua expertise, Emily, quais as tendências no mercado de investimento? O que você acha que vai ganhar destaque nos próximos anos? Ou seja, vai evoluir? Por quê? Nos fundos imobiliários, né? Geralmente quando eu converso com investidor aqui no podcast, ou mesmo com gestores, eles falam, passou de 100 mil investidores para hoje para 2 milhões e 700. Houve uma evolução muito grande do mercado. Mais pessoas físicas vieram para os fundos imobiliários, mais pessoas vieram para as ações. Então, claro, é um mercado minúsculo perto do mundial, né? Principalmente se a gente comparar com o americano. Mas é agora que o brasileiro está tomando consciência e conhecendo esse mercado, conhecendo a respeito. Não deixando de lembrar que ainda falta muita educação financeira. Não é à toa que esses jogos de azar aí, eles estão, acho que 2 vezes maior do que a bolsa de valores, ou seja, as pessoas ainda trocam o certo pelo duvidoso. Sim. Ou pelo menos o que tem menos risco em relação ao que tem mais risco, né? Mas quais as tendências? O que você tem visto de produtos que vão cada vez mais ganhar destaque e evoluir para as pessoas físicas? Eu acho que no cenário que a gente está agora, né, com o primeiro semestre um pouco mais de aversão a risco, né, investidores estrangeiros saindo da bolsa, a bolsa penando muito, né, para conseguir se levantar, eu acho que a tendência realmente para o próximo semestre é ter esse aumento da bolsa realmente, né, as pessoas voltarem a não terem mais tanto aversão a risco, mas claro, tudo depende das questões políticas, fiscais, né, como que vai ser o desenrolar disso. Eu vejo que os fundos multimercados, eles têm muito a crescer ainda, né, muitos gestores, eles estão tentando arrumar referente ao cenário, né, a gestão dos ativos dentro do fundo, então agora que eles também estão voltando a ter uma rentabilidade boa, mas eu vejo também alguns ativos de criptomoedas, pode ser que mais para frente tenham sim uma relevância maior, e aí quem pegou né, lá atrás vai conseguir surfar essa onda bem maior do que as pessoas que entrarem, por exemplo, no segundo semestre ou ano que vem. Então eu acho que é isso, né? Tudo questão de tendência e nunca se realmente deixar de fazer uma carteira que faça sentido, né, para você e entenda que todas as classes de ativos são boas, mas elas são boas para o seu perfil? Tem que entender isso, né? Exatamente. É aquilo que a gente estava no começo da nossa conversa, né? Autoconhecimento e autorresponsabilidade, né? E entender se faz sentido ou não e do que você realmente tem a necessidade naquele momento. Mas, de fato, os fundos, eles vão cada vez mais se estruturar
E também, só que não depende só do cenário microeconômico, né? Mas o macro também precisa estar mais ajustado e mais alinhado para que as coisas realmente possam começar a acontecer. Mas além dessa tendência, dessa questão de educação financeira, existe um outro ponto quando a gente fala no mercado de capitais e quando a gente fala em investir, que é o balanceamento em relação à rentabilidade e à gestão de risco. Gestão de risco é muito importante, né, Emily? Como que você vê a respeito dessa questão? Eu acho que essa gestão de risco ela está muito ligada ao imediatismo, né? A gente precisa entender que existe o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. E aí, alguns clientes já me falaram assim, porque para mim longo prazo é 2 anos. Não, 2 anos é um curto prazo, é curtíssimo prazo, né? Um longo prazo seria de 4, 5, 6 anos. Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso e precisam realmente entender o indexador. Por exemplo, se a gente olha o longo prazo, o IPCA sempre bate o CDI. Então, isso a gente precisa educar mesmo as pessoas a entenderem que elas precisam de um tempo. E realmente, quando você olha uma renda fixa que tem um prazo maior, a taxa dela sempre vai ser mais alta. Então, realmente olhar essa questão de prazo, entender se esse prazo faz sentido para você também, porque às vezes, vamos supor, você compra uma NTN-B 2050, mas você não pretende levar ela até vencimento e você acaba vendendo ela em um momento ruim. Não fez sentido aquele investimento para você. Você poderia ter investido em outro ativo, né? Até mesmo de renda fixa, mas que tinha um prazo um pouco menor e uma taxa menor também, mas naquele período teria uma rentabilidade melhor para você. Então, esse gerenciamento de risco, né? Ele também tem que ser atrelado ao seu prazo, qual o objetivo que você tem e qual o caminho que você precisa perseguir para isso. Exatamente. Porque nesse NTN-B 2050 que você falou, existe uma coisa chamada marcação a mercado. Exato. Ou seja, taxa de juros sobe, o preço do título cai. Taxa de juros cai, o preço do título sobe. Então você ganha nessa distorção de preço em relação à curva de juros. Exato. Aí são dados econômicos aí que fazem uma diferença danada quando você quer ganhar com produtos que aí sofram, né, esse tipo de marcação. Já dá outro bate-papo só sobre isso, né, Emily? Sim. Emily, e aquela pessoa que está totalmente perdida, falou, meu Deus, esse bate-papo dessas meninas me deixou um pouco afoito, eu não sei para onde começar, eu não sei o que eu faço, eu estou totalmente perdido. Caí de paraquedas no podcast da Andrea. O que eu faço? O que você, né, enquanto agente autônoma e também toda a sua expertise aí nesse mercado, falaria para essa pessoa que está totalmente perdida, gostou, achou interessante, mas ainda não entendeu ou quer começar a entender? Certo, eu acho que primeiro buscar conhecimento, né? A gente tem até o Gerson que ele fala que o melhor ativo é sempre a boa informação e realmente é a informação que faz você ter os melhores ativos dentro da sua carteira e você conhecer o seu perfil de risco, então responde as perguntas, né? Quando você abre a sua conta na corretora, no banco, sempre vai ter o perfil de risco para você responder. Responde as perguntas, vê qual perfil que dá. Depois você vai para os produtos, né? E aí, o primeiro produto que você precisa se atentar realmente seria a reserva de emergência. Aí você pode procurar, por exemplo, um CDB de liquidez diária ou um fundo realmente que seja de liquidez, que tenha uma liquidez em D1, D2, que tenha uma taxa melhor também. Depois você pode pulverizar um pouco para fundos multimercados, vamos dizer assim, né? E fundos de ações. E aí, quando você passar a entender um pouco mais como que funciona o dinamismo do mercado financeiro, aí eu acho que você pode partir para os produtos em si.
Porque o que eu gosto de fundos, né? Por trás do fundo, você tem um gestor que está escolhendo aquele ativo para você, né? Então, você não precisa ficar preocupado em vender uma renda fixa e comprar outra, ou vender uma ação e trocar por outra. Então, por isso que o fundo, eu acho que para iniciante, sempre vai ser a melhor opção, ou até mesmo um CDB pré, um CDB pós-fixado, para compor realmente a parte de renda fixa. Depois, com o estudo, com conhecimento, a pessoa vai partindo para os outros produtos. E os clientes que você tem aí em assessoria, vamos colocar assim, muitos procuram fundos imobiliários, FIINFRAs, FIAGROS, querem entender como é que é esse dinamismo aí que você acompanha no dia a dia? Muitos, na verdade, não sabem. Eles só falam assim, eu ouvi falar um influenciador que falou que ganha dividendos, né? E aí eles vêm me perguntar sobre isso. Eu, particularmente, sou uma amante de fundos imobiliários, eu gosto bastante. Acho que, realmente, se olhar para o longo prazo, é muito bom você ter na carteira, mas uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não entenderam é que precisa reinvestir o dividendo. As pessoas acham que aquele dividendo entrou na carteira, vou usar para outro tipo de objetivo sem ser o de reaplicar, né? E não, tá errado. Você precisa reaplicar, nem que seja em outro fundo, né? Mas você precisa reaplicar, aquela parte faz parte da sua rentabilidade. Então, eu vejo que as pessoas ainda estão um pouco aprendendo, né, sobre o dinamismo dos fundos imobiliários, mas é muito bom quando as pessoas vêm perguntar para você, né, qual que é a sua opinião, né, o que você acha sobre, e também existem os cenários certos, né, para você aplicar em, por exemplo, um fundo de papel, um fundo de tijolo, o fundo híbrido, né, é mais dinâmico por conta que tem essas duas classes de ativos já dentro dele. Então, eu acho que esse conhecimento é muito importante na hora que você vai aplicar em fundos imobiliários. E o que você acha, já que você gosta bastante dessa classe de ativos, dessa mudança, né? Porque lá atrás os fundos imobiliários começou com cotas a R$1.000, ou seja, algo, né, muito distante para a grande maioria. Foi evoluindo o mercado, passou a ser 100 e hoje é R$10. Você entende que é legal, que é importante, é até uma forma de democratizar ou não, tem alguns receios ali dentro ainda em relação a essa mudança. Como é que você viu? Eu acho que é sim uma forma de democratizar, né, os fundos imobiliários, e é até importante para as pessoas passarem a conhecer essa classe de ativos, né? Não ficar somente na renda fixa, porque hoje em dia muitas pessoas só falam realmente de CDB, mas existem outras classes de ativos que são bem mais rentáveis, que fazem sentido para o cenário ou para o perfil daquela pessoa. Então, essa parte de diminuir o valor democratizou bastante, mas ainda existem alguns fundos imobiliários que são bem mais agressivos, né? Por exemplo, fundos imobiliários high yields, né? Que são de riscos maiores. Então, as pessoas precisam se atentar a isso. E é claro, como eu falei no início, né? Olhar os relatórios, entender sobre vacância, né? Eu acho que as pessoas não entendem ainda sobre isso. Entender sobre a questão de risco-retorno. Será que vale a pena continuar nesse fundo imobiliário específico, né? Existem outros fundos imobiliários daquela mesma classe que podem fazer mais sentido naquele momento. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Inclusive, você falou de papéis, tem aquela máxima no mercado, né? Não, porque tem uns que defendem só tijolo, são os tijoleiros que a gente fala. Tem outros que só defendem a classe de papéis. Como é que você vê isso? Você deve escutar também bastante a respeito, né? Sim, eu me vejo
não defendendo uma classe em si, mas eu acho que é muito essa questão de visualização de um único produto. Aí vai para aquela conversa que a gente teve no início de diversificação. É bom a gente ter outros papéis, né, dentro da carteira de fundos imobiliários, porque faz sentido para o momento, né? Um momento de alta de juros, faz sentido você ter um fundo de tijolo. No momento de queda, faz sentido você ter um fundo de papel. Então, eu acho que é esse dinamismo que o mercado financeiro tem, que as pessoas ainda não entenderam, que elas precisam realmente ter diversos produtos que fazem sentido em um cenário, no outro não vai fazer tanto, mas vai estar rentabilizando. Ou seja, um vai estar compensando o outro, né? Cada momento do ciclo econômico e ciclo imobiliário vai fazendo sentido ali. Você ter, por exemplo, nós ainda estamos com uma taxa de juros alta, né? Ou seja, ainda em 2 dígitos. Então, como os fundos de papéis em 2 meses eles acabam, né, recompondo a inflação ali dentro dos rendimentos, é importante você ter, para você, né, ter uma rentabilidade interessante. E os de tijolos aguardando aquele momento ali que vai realmente, a coisa vai acontecer. Então, você surfa o melhor dos cenários com esses tipos de ativo dentro da carteira. Mas tomando muito cuidado, como você falou, principalmente nos fundos de papéis high yield, que aí o risco é grande. Se você é um pouco mais conservador, fica naqueles high grade e também nos fundos de tijolos com vacância. Inclusive, você pontuou algo muito interessante, a questão da vacância. E eu acrescento mais, Emily, a questão do dividend yield. Sim. São pessoas apegadas a ticker e apegadas a dividend yield. Como é que você vê isso? Eu acho que essa questão de dividend yield é muito relacionado a você olhar entrando na sua conta, né, os dividendos. Então você fala assim, eu tô tendo dividendo entrando na minha conta, então esse fundo tá bom. Mas realmente ele tá bom? Vale a pena continuar nele? Não existem outros ativos que estejam pagando um dividend yield melhor? Então, eu acho que é isso, né? Você entender o que o fundo realmente é composto. Porque, às vezes, por exemplo, o fundo é composto de shoppings, lajes corporativas. A gente teve muitos fundos também impactados, por exemplo, de logística, impactados pelas enchentes do Rio Grande do Sul. E as pessoas não sabiam que tinham galpões logísticos nessa região dentro desses fundos imobiliários. Então, eu acho que realmente olhar o que o fundo tem é muito importante nessa questão. Exatamente, não ficar preso a dividend yield. Você olhar, é como se você estivesse andando numa estrada de carro e ficasse olhando para o retrovisor. E a frente, como é que fica? Como é que as coisas realmente vão acontecer? Você vai bater. Então você não tem que ficar preso apenas ao passado. Ele é um medidor em relação ao que você já foi pago de dividendo versus o preço atual da cota. Então, você está olhando o preço da cota atual, mas olhando para o retrovisor em relação aos dividendos. E as coisas não podem estar exatamente acontecendo da mesma forma no futuro, né? Então, por isso a importância de ler relatório e você ver realmente o que o gestor está projetando em relação àquele determinado cenário, né, Emily? Exatamente. Emily, prazerzaço conversar com você. Se deixar, a gente vai longe aqui. Tem muito assunto para falar, tem muita coisa para falar a respeito dos ativos em específico. Fica aí já o convite para um próximo bate-papo. Mas eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, né, com tudo que você tem visto, com tudo que você já viu. E também aí as mídias sociais. Você falou que tem um canal, que também você vem educando financeiramente ou tentando educar financeiramente os brasileiros. Então, esse é o momento merchan seu e as suas considerações. Muito bom. Obrigada, Andréa, pelo convite. E sim, eu venho na próxima para a gente conversar mais sobre outros assuntos. Eu acho que o mercado financeiro realmente é um mercado
inexplorado ainda, mesmo tendo muitas pessoas falando, né? Existem muitos assuntos que estão lá debaixo do tapete, né? Que precisa ser colocado à tona. Então, essa parte de educação, ela precisa realmente ser mais empoderada, ela precisa ser colocada, elevada para as pessoas entenderem que somente com conhecimento elas vão conseguir chegar mais longe, elas vão conseguir ter um objetivo, nem que seja um pouco com um curto prazo, né? Vamos supor, eu coloquei um objetivo para daqui 5 anos. Se eu estudar, se eu tiver uma disciplina, eu consigo colocar ele um pouquinho mais para frente, né? Um pouquinho, em 3 anos eu consigo ter esse objetivo já dentro do meu cenário, né? Então, eu acho que as pessoas precisam realmente entender que o imediatismo não é bom e que elas precisam estudar, ter conhecimento sobre o mercado financeiro e sobre o dinamismo dele, né? Entender que nem sempre uma notícia vai realmente fazer com que os ativos oscilem tanto ou que faça com que você saia. Então, essa cautela precisa ser mais enraizada dentro da gente. E falando um pouco das minhas redes sociais, eu estou no Instagram como M Mendonca. Quem quiser me seguir lá, eu também falo sobre os ativos financeiros, explico notícias econômicas para quem não entende também, então acho que é importante essa parte também. Maravilha! Agradeço mais uma vez aí você ter vindo aqui no canal, conversado com a gente, com os investidores e pretensos investidores. Não se sintam perdidos, né? E não sejam tão imediatistas, tem que ter paciência, a vida real ela não acontece da noite para o dia, nem principalmente a riqueza, né? Ou seja, é algo que você vai construindo ao longo do tempo, e os juros compostos eles são só um potencializador a respeito. Você estava falando de conhecimento, eu também tenho um livro que fala dos zeros aos investimentos, tem na Amazon, tem no Clube do Investidor, sempre fica o link aqui embaixo. Adquira o livro para você que quer começar e dar os primeiros passos, mas não sabe por onde começar. Então, o controle financeiro é o primeiro pontapé para que as coisas realmente comecem a acontecer na sua vida. Mais uma vez, muito obrigada, Emily. E, pessoal, até o próximo episódio aí do podcast Café com Fio. Hoje um pouquinho diferente, mais educacional, mas eu acho muito importante para que vocês aí passem para as pessoas e elas conheçam, né, que existem várias possibilidades aí no mercado. Obrigada, Emily. Pessoal, até o próximo episódio. Obrigada, Andréia, foi ótimo. Nossa, foi muito bom, né, o bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu ter realmente uma linha de pensamento muito boa. Maravilha. Então, até mais e até mais, Emily. Até mais, tchau, tchau.